E aí, galerinha, joinha? Tudo bem? Vamos para mais uma aula nossa? E hoje falando um pouquinho da nossa proporcionalidade, né? Como é que nós entendemos o que é uma proporcionalidade? Quando nós pegamos a razão entre dois números. Olha que a palavra proporcionalidade está relacionada com a palavra razão. Digamos lá que eu tenho dois segmentos. Eu tenho o segmento de A, B, e tenho outro segmento de C, D. Né? Eu quero olhar em matéria de proporcionalidade o que nós falamos de razão entre eles. O que é razão? O que é proporcionalidade? Proporcionalidade é, na medida que esse cresce, esse também cresce. Aí dentro da proporcionalidade nós temos a proporcionalidade diretamente proporcional e a inversamente proporcional. O que é diretamente proporcional? O que é? Na medida que proporcional é, se esse aqui ele cresce 2 centímetros, esse também vai crescer 2 centímetros. Isto é proporcionalidade de uma proporção diretamente. Cresce uma, cresce outra. Se aqui cresce 4 centímetros, aqui vai crescer 4 centímetros. Legal? Então, nós estamos falando assim, diretamente proporcional. E agora, a inversamente proporcional. O que é inversamente? Na medida que esse cresce, esse decresce. Então, na medida que cresce um, o outro decresce. Tá legal? Digamos lá que eu estou a 60 km por hora. Eu estou a 60 km por hora. Aí eu estou com uma velocidade que eu quero passar numa lombada eletrônica. 40 km por hora. 40 km por hora. Bom, olha bem, eu estou saindo de 60 indo para 40. Ela está decrescendo proporcional ou inversamente proporcional? Aqui ainda eu continuo proporcional, não é isso? Porque na medida que eu vou diminuindo a minha velocidade, a minha quilometragem, também eu vou diminuindo a minha questão de hora, ou ela vai aumentando hora? Olha, se eu gasto 1 hora para chegar saindo da cidade A para a cidade B a 60 km por hora, a 40 km por hora eu gasto mais horas ou menos horas? Ah, professor, tu vai gastar mais horas. Então percebe, ó, diminuir, né, a questão da minha velocidade e vou gastar mais hora. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Mas é só para entender um pouquinho do que nós estamos falando, dessas proporcionalidades. Nós temos a proporcionalidade diretamente e inversamente proporção. E dentro dessa proporcionalidade, nós temos uma palavra chamada razão, né? O que é a razão? A razão é o sinal daquela igualdade entre dois números. Por exemplo, eu tenho aqui 4 e 8. 4 e 8. Qual que é a razão entre 4 e 8? Bom, eu vou observar, né? Esse sinalzinho aqui, ó, ele fala que eu estou dividindo. Então vai ser 4 dividido por 8. Lembrando lá do sexto ano, né? Divisão de fração. Eu vou dividir isso aqui por 4, dividir isso aqui por 4, portanto, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, quando eu falo que a minha razão entre 4 e 8 é meio. Legal? Então, damos uma continuidade aí. Então, dentro desses parâmetros, né? Para a gente poder ir amadurecendo esse conhecimento, eu vou estar falando então, estou falando dentro da proporcionalidade, eu falei da diretamente proporcional, inversamente, falei da razão, né? Também, então, eu vou falar um pouquinho da nossa porcentagem, né? Que ela está dentro. Quando nós fazemos a nossa divisão, nós estamos falando qual é a razão, qual é a porcentagem de um número. Digamos lá, numa sala de aula, eu tenho 15 meninos e 20 meninas. Né? Qual é a razão dele? Qual é a porcentagem de menino em relação às meninas ou as meninas em relação aos meninos? Bom,
eu tenho que sempre entender o seguinte, eu quero a razão entre quem? Do menino entre a menina, que é o percentual, ou da menina para o menino, né? Eu tenho que olhar bem, né? É algo que eu tenho que pensar. Eu vou pensar o seguinte, a porcentagem, olha aqui um exemplo, né? Eu vou falar de um exemplo. A porcentagem de meninos em eu quero saber a porcentagem, né, dos meninos em relação às meninas, né? Então eu vou trabalhar em cima dessas nossas proporções, né? Qual é a proporção, né? Qual é a razão entre eles? Bom, eu dei um exemplo aí, eu tenho 15 meninos, eu tenho 15 meninos e tenho 20 meninas, né? Eu tenho 15 meninos e 20 meninas. Qual é a razão entre eles? Qual é a proporção de menino em relação às meninas? Qual é a porcentagem de um para o outro? Bom, o que eu tenho que fazer então? Eu vou pegar, eu tenho 15, né? Eu tenho 15 meninos e vou dividir por 20 meninas, né? Bom, e o que eu posso dizer isso? Eu posso, aqui eu tenho uma fração, eu posso trabalhar com a nossa simplificação. Bom, eu vou dar uma olhadinha assim, ó. O número 5, ele é divisível, 15 é divisível por 4? Não. O 20 é divisível por 4? É. Bom, mas eu tenho que encontrar algo que divide ao mesmo tempo, né? Bom, mas qual é o número que se divide ao mesmo tempo por ele? Bom, eu consigo? Não, não consigo, né? Eu posso só simplificar. Eu posso simplificar. O 15 é divisível por 5? O 15 é divisível por 5? É, então eu vou dividir isso aqui por 5. O 20 é divisível por 5? É, então eu também vou dividir isso aqui por 5, né? Qual é a razão entre eles? Qual é a percentual entre eles? Bom, 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então eu tenho 3/4, né, de meninos dentro daquela sala de aula, ou dentro daquele grupo, em relação às meninas. E se fosse o inverso, né? Eu ia colocar o 20 aqui e o 15 aqui. Legal? Eu ia colocar inversamente, né? Eu ia falar inverso. Legal? Joinha? Bom, então nós estamos falando um pouquinho deles. E aqui nós falamos da nossa fração, né? Que nós chegamos a uma proporção ou uma razão entre eles. E trabalhamos um pouquinho da simplificação, né? Também que é aprendido lá no 6º ano. Legal? Dentro disso, vamos falar um pouquinho da nossa porcentagem decimal. Então, continuando dentro daquele exemplo nosso, né? 15 meninos, 20 meninas. Eu quero achar a nossa, assim, ó, qual é a razão, né, decimal, né? Vamos olhar essa proporção decimal. Ou seja, o que nós falamos, né? O que nós falamos? Nós tínhamos lá quanto? Nós tínhamos 3/4, não é isso? 3/4. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o número 3 e vou dividir por 4. Muito bem. Perceba comigo. O número 3 é divisível por 4? Não. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar aqui um zero, uma vírgula, e acresço um zero aqui, ó. O número 30 é divisível por 4? É. Então, eu vou buscar alguma coisa lá no 4, né? Lá na tábua do 4, que me chega próximo a 30. Ele não pode ser maior do que 30, ele tem que ser menor do que 30. Eu vou buscar aqui o número 7, né? 7 vezes 4, 7 vezes 4, 28, né? 28 para 30, 28, 29, 30. Sobra 2, não é isso? 2. Então tá aqui, ó, 28, né? Sobrou 2. Como eu coloquei a vírgula, ela me permite colocar um zero aqui. Legal? Ela me permite colocar um zero aqui. Bom, o 20 é divisível por 4? Eu vou lá na tabuada do 4, e busco um número próximo ao 20. Qual é o número que vai dar próximo ao 20?
é o número 5, não é isso? Então eu tenho 5. 5 vezes 4, 20, né? 20 para 20, nada. Muito bem, eu vou representar isso na nossa forma decimal. Está aqui, ó. Então, na nossa forma decimal é 0,75. Legal? Isto é número, né? 0,75. Agora eu quero representar esse 0,75 em porcentagem. Lembra? O que é porcentagem? O que é a nossa porcentagem? O que é uma porcentagem? Porcentagem é a nossa resposta, né? Resposta. Porcentagem é 100. Legal? Não esqueça disso. Porcentagem é 100. Então, ou seja, eu pego esse número 0,75 e vou transformar isso em porcentagem. Então, eu vou dizer que esse número aqui, ó, eu vou dizer que esse número aqui é igual a 75%. Legal? Bah, professor, mas por que 75%? Presta atenção em questão de unidade, dezena e centena, não é isso? Ó? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena, não é isso? Sempre eu faço a leitura da direita para a esquerda. Nunca da esquerda para a direita. Nunca. Sempre é da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena. Legal? Unidade, dezena, centena. Como zero nós não contamos, eu tenho quantas casinhas? Uma, duas, certo? O 100, quantas casinhas eu tenho? Duas, aqui ó. 2 números zero, certo? Então é isso que eu fiz. Peguei 75 e coloquei como nossa porcentagem, que é 100. Legal? Bom, possamos dar uma continuidade fazendo alguns outros exemplos aí. Certo, galerinha? Vamos para mais um nosso exemplo aí, né? Vamos para mais um exemplo, ó. Em uma prova de teste, Dorival acertou 14 questões e errou 6 questões. Representa, 2 pontos, né? A razão de números de acerto e de erro. Qual é a razão, né? Vamos dar uma olhadinha, então, como é que nós trabalhamos com isso, né? A razão entre dois números, não é isso que nós falamos? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. A razão, quantos acertos ele teve? 14. Legal? Aí, quantos erros ele teve? Ele teve 6. Tudo bem? Aqui simplificamos isto, né? Vamos simplificar isto, né? Simplificação de fração, lá no 6º ano, certo? Vamos simplificar isto. O número 14, ele é divisível por 2? Sim. O número 6 é divisível por 2? Sim. É divisível por 2. Portanto, então, né? Portanto, 14 dividido por 2, 7. 6 dividido por 2, 3. Legal? Tranquilo? Bom. Ah, professor, se eu quisesse saber isso aqui em matéria de porcentagem, né? Se eu quiser saber isso em matéria de porcentagem, eu vou pegar o número 7 e vou dividir por 3. Tudo bem? Quer tirar essa dúvida? Vamos fazer? Vamos fazer? Então vamos aqui fazer aqui, ó. Ó, 7 divisível por 3. O 7 é maior que 3, então ele é divisível. 7 dividido por 3. Vou lá na tabuada do 3 e busco um número bem perto, bem próximo do 7. Quanto que dá isso? Lá na tabuada do 3 um número. 2. 2 vezes 3, 6, não é isso? Então sobrou 1. O número 1 é menor, não é isso? Então eu coloco uma vírgula, acresço aqui, que vai me dar 3 vezes 3, 9. Sobrou 1, não é isso? E assim sucessivamente, né? Vai dar um valor aproximado de 2,33, né? Aí dá uma dízima periódica, legal? Vai dar uma dízima periódica. Fazendo isso em porcentagem, né? Fazendo isso em porcentagem, o que nós falamos lá, que ele deu lá, né? Se eu pegar esse número aqui, ele tem lá, e acrescento isso, né? Seria 233 dividido por 100, legal? Eu vou chegar nesse valor, que foi o 75 lá, né? 75, que é a nossa porcentagem, né? Então aqui eu tenho 233
por cento, né? Por quê? Porque eu tenho dois números, né? Dois números. Se eu dividir isso aqui por 100, eu vou chegar nesse valor aqui, legal? Se eu dividir isso por 100, se eu dividir esse número aqui por 100, eu vou chegar nesse valor aqui, 2,33, certo? Então, muito bem. Como a questão não está perguntando a porcentagem, eu vou estar apagando, né? Somente para nosso aprendizado aí, legal? Eu vou estar apagando. Voltando às nossas questões, né? Como eu não estava falando em porcentagem, não queria saber o percentual, eu resolvi apagar para não, né, não complicar a vida nossa aí. Porém, vamos ver a questão do item B. A razão entre o número de erros e o número de acerto. Então agora ele está inverso, né? Lembra que eu falei dos meninos e das meninas? Como eu queria saber meninos, eu coloquei em cima e meninas embaixo. Agora eu quero saber o inverso, ó. Eu quero saber o número de erros. Quantos erros? 6. Quantos acerto? Acerto foi 14, não é isso? Novamente, eu vou dividir isso aqui, vou dividir isso daqui. Não dividir por 2 aqui? Vamos. Dividir por 2 aqui? Vamos. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar o inverso, né? Vai dar o inverso, ó. Vai dar quanto? Portanto, vai dar 3 sobre 7. Legal? Tranquilo? Bom, muito bem. A razão entre o número de acerto, quantos nós temos de acerto? Nosso número de acerto é 14. E o número de questões, quantos eu tenho aqui? Que número que eu devo pôr aqui embaixo? Bom, aí eu dou uma olhadinha no enunciado, né? Quantas questões tem esse teste? Quantas questões? Eu tenho 14 de acerto e 6 de erro, vou somar. 14 mais 6 vai me dar 20. Certo? Conseguiu entender o que eu falei? Eu peguei o número de acerto mais o número de erro. Aí me deu 20. E vou trabalhar novamente com a simplificação de fração. Legal? Vou dividir isso aqui por 2. E vou dividir isso aqui por 2. Portanto, né? Portanto, 14 dividido por 2, 7. 20 dividido por 2, 10. Legal? Eu tenho aqui 7 sobre 10. Então, legal, né? Como nós estamos trabalhando, assim, para não ficar muito sobrecarregado, muito complicado, né? Hoje pararemos aqui, então, falando a respeito desta razão, dessa proporcionalidade. Legal? Na próxima aulinha nossa, aí vamos colocar para descobrir um valor, né? Aí nas próximas aulas, então, falaremos um pouquinho, aplicando esses conceitos e colocando uma incógnita para descobrir. Se tu gostou, deixa o teu joinha, dá a sua curtição, divulguem, né? Não deixe de divulgar, que isso é muito importante para nós. Legal? Um abraço para vocês, os novos integrantes, os novos inscritos. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Um abraço.